Zenos regenera o braço inteiro de Zofia, que é uma das 3 grandes forças da favela. Carmilla é de uma raça que governa os mortos-vivos, Linga também faz parte das 3 grandes forças da favela, e Lui é mais uma das 3 grandes forças da favela, e o anime começa com uma casa bonita, e dentro dela tem uma garotinha elfa dormindo. Ela se levanta e dá bom dia para Zenos, e ela diz pra ele acordar pra cuspir. O nosso prota responde com um bom dia, e ela coloca um laço no cabelo antes de começar a preparar o café. A garotinha elfa se chama Lily. A história do reino de Herzet é diretamente ligada aos curandeiros. Graças a eles, a nação se expandiu e garantiu uma posição de destaque. No hospital, os curandeiros aprendem a magia de cura e recebem a licença para começar a jornada como curandeiro. Zenos, no entanto, não recebeu educação formal e não tem licença para praticar a cura, pois é da favela e precisa trabalhar como curandeiro das sombras. Ele foi expulso do grupo de aventureiros e curar quem tem dinheiro para pagar é sua ocupação. Ele cura um homem e Lily elogia o trabalho. Ela pergunta se ele vai fazer uma visita domiciliar e ele confirma dizendo que voltará à noite. Ela se oferece para preparar o jantar para ele. Lily começa a preparar o jantar e Carmilla aparece, atraída pelo cheiro do ensopado. Carmilla está ansiosa para comer. Lily se gaba dizendo que será esposa de Zenos um dia e continuará cozinhando pratos deliciosos para ele. Carmilla se retira para descansar no quarto. Zofia aparece procurando o doutor, mas descobre que ele saiu para visita domiciliar. Ela decide esperar por ele, em seguida Linga aparece também à procura de Zenos, mas Lily avisa que ele também não está em casa. Linga quer ficar e ser acariciada por Zenos enquanto ele faz carinho na sua cauda. Zofia pergunta por que Linga não vai embora. Lui aparece para se divertir, mas também descobre que Zenos não está em casa. Lily diz que vão comer quando ele voltar e pergunta se as outras também querem jantar. Todas aceitam e Lily fica ansiosa pela refeição em grupo. Só que ela sai dali do quarto e elas começam a comer um ensopado enquanto Zenos não chega. Lily, enquanto lava a roupa, se pergunta se Zenos voltará logo. O ensopado desaparece rapidamente porque as 3 comeram e elas decidem fazer outro para não deixar Zenos perceber que comeram tudo. Quando Lily chega, as pega no flagra. Elas disfarçam, mas Lily exige uma explicação. As 3 falam que o ensopado estava tão bom que não conseguiram resistir. Linga fala que quer muito que Zenos acaricie sua cauda, e Lui se gaba de ter o corpo fibrado, e as 3 começam a discutir. Lily diz que queria que todos comessem juntos, e as 3 pedem desculpas. Carmilla parece irritada dizendo que elas comeram um ensopado que ela estava ansiosa para saborear. Lily explica que só tinha ingredientes para aquele jantar e pede para que as 3 tragam mais ingredientes para refazer o ensopado. As 3 saem em busca dos ingredientes e Carmilla pergunta por que Lily não ficou brava com as meninas, e Lily responde que tem misericórdia das pessoas. Carmilla diz que se tivesse pegado as bebidas, ela teria amaldiçoado todas. Lily diz que prefere manter a paz, que é maduro o suficiente para lidar com essas situações. Enquanto isso, Zenos, ao caminhar, passa por uma mulher com orelhas de coelho. Ela está com dor no estômago e tenta ir ao hospital, mas não tem dinheiro, então não é atendida. Um homem a agarra pelos cabelos, dizendo que ela é escrava e que uma dor de estômago não é motivo para folga. Ele a leva até um cemitério e a joga em um túmulo, dizendo que é perfeito para uma semi-humana imunda. Ele começa a agredi-la, mas ela arranha seu abdômen. Um homem furioso tenta intimidá-la, mas uma aura maligna começa a envolver a mulher. Ela se levanta parecendo possuída e o homem foge pedindo ajuda a Zenos. Quando Zenos chega, ele vê a mulher com a aura maligna e pergunta ao homem o que aconteceu. O homem diz que ela estava trabalhando na agricultura e mostra as feridas, dizendo que precisa de atendimento. Zenos, sem hesitar, joga o homem para longe, impedindo que ele seja atingido pela mulher. Ele pergunta o que aconteceu com ela e ela começa a atacar, mas ele desvia dos golpes e, ao ser atingido apenas no escudo, a arremessa para longe. Uma parte da construção cai na direção do homem. Zenos diz que vai ajudar a mulher, pedindo para ela se acalmar. Ela diz que está com dor e não aguenta mais, e Zenos percebe que ela está possuída. Ele liberta a mulher da possessão maligna e ela desmaia. Zenos se pergunta como ela foi possuída por um espírito de mortos e dissipa a energia negativa. O homem machucado vê que Zenos é muito poderoso, pois curou a mulher rapidamente. Ele pede ajuda, mas Zenos diz que já encerrou o expediente, e pergunta se ele não pode curá-la no próximo dia. O homem diz que vai morrer se não for curado logo e paga uma quantia maior. Zenos avisa que o preço será mais alto e o homem paga em moedas. Zenos diz que isso não é suficiente e menciona que é um curandeiro das sombras, sem licença, e cobra o quanto quiser. Ele compara sua ocupação à do homem, que rouba túmulos. O homem se faz de desentendido e Zenos diz que vai levar a mulher coelho para compensar o restante do valor. O homem concorda e Zenos cura ele. A mulher coelho acorda e pergunta quem é Zenos. Ele se apresenta e diz que a comprou. Ela se chama Tio e ele pede para que ela tire suas roupas para verificar se está em boas condições. Zenos encontra um cálculo biliar que está causando a dor no estômago e a cura na hora. Ela pergunta o que ele fez e ele diz
diz que abriu sua barriga, retirou a pedra e fechou. Ela fica surpresa, pois ele fez tudo isso sem encantamento e sem cortes. Ele diz que qualquer curandeiro faria isso, mas ela agradece pela cura. Zenos diz que não quer só gratidão e que é hora de trabalhar. Ela fala que vai pagar como escrava, mas ele lhe mostra algo no livro e pede para que ela o encontre. Eles saem juntos e ela encontra a folha. Zenos diz que já pagou o preço e rasga o contrato, dizendo que ela está livre. Tio diz que viverá para descobrir o que quer fazer agora que não é mais escrava. Eles se despedem e Zenos diz que ela pode procurar por ele sempre que precisar de cura. Zenos chega em casa e Lily o recebe. Ela avisa que a comida ainda não está pronta e as três chegam com os ingredientes. Ele pergunta o que elas estão fazendo ali e elas dizem que não fizeram nada de errado. Carmila pergunta se Zenos conheceu uma nova garota e ele pede para ela parar com isso. Lily diz que trouxe muita coisa e que vai dar para fazer um banquete. Zenos se senta no sofá esperando o jantar, mas Lily diz que vai fazer um cafezinho enquanto isso. No passado, um homem joga uma moeda de ouro para Zenos pegar no chão. Ele pega a moeda e o Aston fala que é uma recompensa que um pobre como ele nunca veria. Ele pensou que Aston era seu amigo, mas Aston apenas riu da cara dele e fala que ele é burro igual quando era criança. Ele diz que pobres igual a Zenos são iguais a gado, totalmente descartáveis, e fala que não é porque um animal foi alimentado que ele faz parte do grupo. O grupo se tornou importante graças a Zenos com magia de cura, mas Aston tira a onda com a cara dele e diz que ele não tem crédito nenhum nisso, e fala que precisam passar boa impressão para os aristocratas, e um pobre imundo no grupo seria péssimo. Essa moeda foi um presente de adeus, uma forma de Zenos calar a boca e não dizer que fez parte do grupo Fênix Dourado. Zenos fala que tá tudo bem e vai embora, e os caras ficam rindo da cara dele. Uma garotinha elfa está prestes a ser pega, mas ela dá um chute nos ovos do cara e foge. O cara que ia pegar ela pega o arco e atira uma flecha na perna dela. Ela morde a mão do cara e ele passa a peixeira nela e ela cai desacordada. A mulher questiona por que o cara apunhalou a mercadoria. Zenos chega no local e vê que a criança foi ferida. E a mulher diz que ela é mercadoria e que ele não tem nada a ver com isso. Zenos quer comprar a garotinha e dá a moeda de ouro por ela. Ela acha que vai morrer, mas Zenos cura ela rapidamente. Ele fala pra ela que é curandeiro e que retirou a flecha, reparou o tecido e selou os ferimentos. Ela agradece e diz que seu nome é Lily, e pergunta se ele é um curandeiro famoso. Ele se apresenta e fala que não tem licença para curar e aprendeu sozinho. Zenos se oferece para comprar roupas e comidas para Lily. Ela adora a comida e pergunta se ele não vai comer, mas ele diz que já tá de barriga cheia, mas na verdade ele tá sem dinheiro mesmo. Ele pensa em levar Lily para um orfanato na favela. Ela pergunta com o que ele trabalha e ele fala que acabou de ser expulso do grupo de aventureiros e que não tem para onde ir. Ela fala que tá na mesma situação, ele diz que precisa procurar um emprego, e do nada aparece um homem pedindo água com o braço ferido, e um buraco de bala no braço. Zenos diz que consegue cuidar disso facilmente, apesar do buraco ser profundo. É seguro se ele incluir um encantamento, e ele cura o braço do cara que fica sem entender e pergunta o que Zenos fez e quem ele é. Lily diz que ele é um curandeiro incrível e o cara se levanta dizendo que nunca viu um healer tão brabo. Ele pega as moedas que tem e dá para Zenos, e fala que vai se lembrar dele. Depois disso ele vê que dá pra ganhar um din-din assim e decide abrir uma clínica de cura, mas como ele é da favela não vai conseguir tirar uma licença, então terá que fazer um trabalho clandestino. E Lily se oferece para ajudar com a clínica, e ela diz que é escrava dele, então é o dever dela ajudar Zenos. Ela pergunta se não significa nada para Zenos, e ele pede para ela não dizer essas coisas. Ele aceita, mas só até encontrar um lugar bom para ela. A garota fica toda feliz e diz que vai cuidar bem dele. Eles vão andando pela cidade abandonada e encontram uma casa abandonada em boas condições para ter a clínica. A garota tem medo de encontrar um espectro. Encontrar esse monstro, eles estão lascados. Espectros são mortos-vivos poderosos que se parecem com pessoas, mas só de tocar na pessoa toma a vida dela e te transforma em um fantasma. Os dois entram na casa e Lily solta uma magia de luz e a casa está em ruínas. Mas Zenos diz que é só passar um pano e já dá pra morar. Um espectro aparece e Lily fica morrendo de medo. Zenos está calmo e solta uma magia no espectro, e fala que já derrotou mais de 100 desses monstros. Quando Aston ficou de mau humor, mandou ele pra profundeza de um labirinto e Zenos encontrou muitos espectros por lá. Ele descobriu que mortos-vivos são fracos contra a magia de cura. Ele pede pro espectro para ficar com a parte da casa, e o monstro fala logo pra ele entregar a própria vida. Vai pra cima dele, mas ele lança a magia de cura novamente. Ela diz que nenhum mortal deixou a rainha dos espectros Carmila tão enfurecida assim. Ela reúne os servos e manda atacarem os dois. Zenos esperava resolver de forma pacífica, mas lança o feitiço de alta cura e dissipa todos os servos de Carmila. Ela pergunta quem ele é e Zenos diz que ele é apenas um curandeiro clandestino. Ele pede apenas um lugar para tratamento e outro para dormir. Ela deixa o primeiro andar com ele, mas o segundo andar é dela. No dia seguinte tudo está arrumado e o lugar começa a parecer uma clínica de verdade. Lily se oferece para sair e divulgar o lugar, mas Zenos teme que o hospital real fique de olho neles. Lily diz que assim não vai ter paciente, mas Zenos fala que uma hora ou outra vai aparecer gente. Então um homem aparece e Lily dá as boas-vindas. É um homem que Zenos curou o braço. Zenos sabia que o homem apareceria porque pessoas com furo de bala teriam um bom motivo para não procurar um hospital comum. Ele fala que seu nome é Zonde e pede para olhar a irmã mais velha dele. Ela
Ela falou que ficou com o braço esquisito depois que levou um tiro, e ele diz que deve ter sido uma munição mágica venenosa. A bala tá decompondo o corpo dela enquanto tá alojada. Zenos cobra 1 milhão pra amputar o braço podre dela. Ela fala que a Zofia é o Tornado e pergunta se ele tem certeza desse preço. Ela é uma das 3 grandes chefes que comanda as favelas. Ela rouba dos comerciantes corruptos e dá parte disso aos pobres. Ele pediu 1 milhão de ien para amputar um braço. Ela pede uma justificativa para esse preço absurdo. Ele fala que não vai simplesmente cortar o braço dela, vai reconstruir um novo e não vai trabalhar de graça. E não tá nem aí se ela é importante na favela ou o próprio rei, quer receber pelo trampo de regenerar o braço dela. Ela fala que nenhum curandeiro consegue fazer isso, mas ele é um curandeiro clandestino, então não segue os padrões. Ele pega um bisturi feito de mana e começa os trabalhos de amputar e reconstruir outro braço. Ele restaurou o braço completo dela e o espectro aparece e fala que estava torcendo pela morte, pra ficar com a vida de Zofia. Zenos diz que tá tranquilo, que ela é de boa. Zofia racha o bico e diz que Zeno é hilário e gostou dele, e que agora ele vai cuidar dos subordinados dela. Lily faz um chazinho pro Zenos e ganha um carinho. Lily fala que depois que Zofia apareceu, muitos outros pacientes também apareceram. Carmila acha sem graça nenhum paciente ter morrido. Lily pergunta pra Zenos por que os homens lagartos sempre ficam feridos, e ele fala que é por causa das brigas de facções, pois tem 3 facções de semi-humanos nas favelas: homens lagarto, orques e lobisomens. Linga, a chefe dos lobisomens da favela, aparece na clínica de Zenos. Linga, a tirana, comanda os jogos ilegais no submundo. Ele diz que o horário de expediente acabou, mas se for urgente, ele examina. Ela diz que a emergência é os Zenos, porque estão lutando com os lagartos de Zofia, mas por causa da cura dele, eles não param de aparecer. Ela elogia Zenos, dizendo que ele é um grande curandeiro, mas ele fala que nem tem licença pra isso. Então ela diz que vai precisar matar ele e que ninguém vai curar os homens de Zofia. E assim ela vence Zofia. Linga tenta dar uma machadada no Zenos, mas ele defende fácil com uma barreira. Lily corre pros fundos a mando de Zenos. Todos os lobisomens atacam Zenos, mas nem arranham ele. O bicho é overpower e nem sabe. Ela manda os lobisomens derrubar o lugar, mas o espectro aparece, prestes a obliterar os lobisomens. Zenos impede, dizendo que o andar ali é dele. Linga vê que o espectro obedeceu ele e pede desculpas. Ela manda todos se ajoelharem para Zenos. No outro dia, um orc aparece na clínica falando que Lui, chefe dos orcs, está chamando Zenos. Zenos fala com Lily que imaginava que depois de lidar com os homens lagarto e lobisomens, os próximos seriam os orcs. A líder dos orcs é rica e fez fortuna escavando pedras de mana. Tem apenas um mês que ele abriu a clínica e já teve que lidar com todas as facções das favelas. Ele pergunta pro orc se a chefe dele é de boas, e o orc fala que ela é sábia e digna. Zenos espera que o orc esteja certo. Zofia tem deixado presentes todos os dias e Linga tá ajudando a construir outro lugar para compensar a bagunça que fez. Zenos pensa que se a chefe dos orcs for de boa, ele não vai ter que se preocupar. Ele pergunta pro orc por que ela não veio pessoalmente, e o orc diz que por homens lagarto e lobisomem frequentarem o lugar não é seguro para Lui. Ele pergunta se o caso é sério e o orc diz que ela não pode se mexer. Zenos bota a capa e segue o orc até o local onde está Lui. Zenos chega e encontra Lui sentada no trono e ela se apresenta para ele. Ele pergunta para ela como que ela sabe dele, e ela diz que ele é famoso no submundo das favelas. Os homens lagarto e lobisomens elogiam demais ele, dizendo que é um curandeiro incrível. Então ela ficou furiosa ao saber disso e resolveu investigar. Ela fala que ele cura qualquer coisa dependendo do valor pago, e ele diz que não trabalha de graça. Ela não consegue se mexer e pergunta o motivo, então ele se aproxima e examina ela. A Lui confundiu a pedra de mana com bolinho de arroz e acabou comendo, e a pedra tá encantada com explosão, então vai explodir na barriga dela a qualquer momento se ela se mexer. Ela quer doar a riqueza dela para Zenos, e quando a pedra detonar será o fim dos orcs na favela. Ela ouviu dizer que enquanto Zenos cobra alto preço por curas, ele também examina e cura crianças de graça, e ela também gosta de crianças. Ela joga a chave do tesouro para ele, e ele pergunta se tem pouco tempo que ela comeu a pedra de mana. Ela diz que sim, e ele pega o bisturi, manda ela ficar parada e arranca a pedra do estômago dela, e ele explode a pedra de mana com as próprias mãos e não sofre nenhum arranhão. Ele devolve a chave de tesouro para ela, e ela fala que se estivesse ficado quieto, poderia ter ficado com toda a fortuna dela, mas ele fala que cobra o preço igual à quantidade de trabalho que tem que fazer, e que o tesouro seria valor demais para o que ele fez. Lui começa a rir e diz que adorou Zenos, e que sempre irá ajudar quando ele precisar. Ele fala que não precisa, mas ela oferece segurança 24 horas por dia na clínica dele. Ele insiste para ela não fazer isso. De volta a casa, Lily fala que Zofia, Linga e Lu estão aparecendo muito nos últimos dias. Zenos concorda com ela e fala que Zofia aparece no dia da lua, Linga no dia da água e Lui no dia do ouro. As 3 aparecem lá e nem machucadas estão. Lily pergunta se Zenos não tem ideia do que elas querem. Nosso prota ou é vegano ou é muito lesado mesmo. Ele chega à conclusão que elas têm muito tempo livre, mas Lily sabe da verdadeira intenção das 3. Carmila fala que elas com certeza estão apaixonadas pelos Zenos, e ele fala pra Carmila que isso é ridículo e não tem nada a ver, porque ele é um curandeiro das sombras sem licença, mas Carmila diz que os olhos dela não se enganam e a experiência dela de 300 anos também não. Lily fala que tá preocupada porque elas são bonitas, mas Zenos diz que elas são bem problemáticas por dentro. Carmila diz que é questão de tempo até as 3 facções entrarem em guerra por causa de Zenos. Carmila diz que Lily é linda e ela agradece. Zenos começa a pensar se
realmente as 3 líderes estão lutando por ele, mas ele acha isso muito ridículo. Zofia aparece com uma cesta de frutas e fala que quer entrar em guerra com as outras facções e pergunta pra Zenos se ele ficaria do lado dos Homens Lagarto. Lily também acha que vai ter conflito pra ver quem fica com Zenos. Linga chega falando que chegou a hora de brigar e pra ele ficar do lado dos lobisomens. Por último chega Lui também com comida e falando de guerra. Zenos agora tá cheio de comidas e fala que a guerra deve começar em breve. Carmilla comemora a guerra total entre as 3 facções e muitos morrerão por Zenos ser mulherengo. Lily está visivelmente chateada com isso e ao meio-dia as 3 líderes se encontram num tipo de coliseu. Zenos aparece, mas fala que não tá ali pra impedir a luta e que sabe que elas guardam ressentimentos de anos de conflito e ele até incentiva elas a lutarem até ficarem satisfeitas. Zofia fala pra irem com tudo e quem sobreviver vai ficar com o Prota e as outras 2 topam. Lily pergunta pra Zenos se isso é verdade, mas ele diz que não prometeu nada a ninguém. Zofia dá uma espadada em direção a Linga e por pouco ela desvia. Lui lança uma voadora pra cima de Zofia, mas ela também consegue desviar e contra-golpeia Lui jogando ela longe. Linga dá uma machadada na Sofia que defende com as espadas e do nada Lui surge de cima e dá uma enterrada no chão quase esmagando as duas. As líderes começam a atacar os subordinados uma das outras e a guerra começa a ficar intensa. Lily fica horrorizada com aquilo e um dos homens lagartos fala que não entende porque mesmo depois de acertar tantos golpes, os inimigos continuam a levantar. Zofia também percebe que as feridas dela acabaram de sarar. Zenos diz que não ia impedir a luta, mas que eles são pacientes dele e quando estiverem feridos ele vai curar, porque ele é o curandeiro das sombras. Elas finalmente notam que Zenos está fazendo apenas o trabalho dele, e Linga diz que nunca viu um curandeiro curar tanto assim. Lui fala que assim a luta nunca vai acabar, e Zenos fala que é exatamente isso e a luta não terá fim, e pergunta se querem continuar porque se ele quiser vai acompanhar e cobrar muito caro pelas curas. As 3 decidem então parar essa guerra sem sentido e elas falam que só vão lutar agora pelo coração de Zenos. Lily fala que Zenos é muito popular com as garotas e pergunta por que Zenos fez isso de curar todos, e ele responde que o mentor dele ensinou que o curandeiro é de terceira, se apenas cura ferimentos, de segunda se cura e conforta e de primeira se torna o mundo um lugar melhor. Lily pergunta como era o mentor dele e ele fala que era esquisita, mas impressionante. Zenos fala que por mais que seja de terceira categoria quer melhorar as coisas na favela. Lily acha isso muito legal e ela fala que gosta de Zenos. Ele também fala que gosta dela, mas ela fala que não é no sentido que ele tá pensando. Ele pergunta em que sentido então e ela fala pra ele deixar pra lá. Ele fala que é hora de receber o pagamento e ir pra casa. O comandante da divisão aparece e fala que estava esperando a vice-comandante Krishna. Ela pergunta por que da convocação e se aconteceu alguma coisa, e o comandante fala que ouviu rumores preocupantes. Ela pergunta que rumores, e ele diz que o conflito entre os semi-humanos da favela se acalmou muito. Ela diz que é difícil acreditar que depois de tantos anos as coisas de repente se acalmaram. O comandante fala que isso não pode ser ignorado e que o reino de Reset prosperou com o sistema hierárquico e com a realeza no topo, e que os cidadãos descontam as suas frustrações nos pobres e os pobres descarregam suas frustrações brigando entre si, e é isso que mantém o equilíbrio do reino. Ele fala que se os pobres se unirem podem representar um risco à aristocracia e a vice-comandante pergunta se ofereceriam um risco até mesmo para a classe dominante, e o comandante diz que sim. O comandante diz que uma outra parte mediou entre as raças e a Krishna acha que isso é ainda mais improvável e que não consegue imaginar uma pessoa que consiga controlá-las. O comandante pensa igual, mas diz que não pode ignorar os rumores. Krishna fala que vai resolver a situação e ele diz que conta com ela. Zenos espirra e as 3 ficam super protetoras em cima dele. Lily fica bolada e vai fazer um cafezinho. Ele fala que tá tentando curar uma pessoa e pede para elas ficarem quietas. Lily volta com o café e fala que faz um tempinho que Zofia não precisava de cura. Zofia fala que sofreu essa lesão trabalhando. Zenos fala que ela é ladra. Ela diz que é seletiva nos alvos, mas sim, é ladra, e que a Ordem Real dos Cavaleiros está de olho nela. Zenos diz que já viu os 2 com o braço machucado antes, pergunta se foi os Cavaleiros Reais que fizeram aquilo, e Zofia confirma que foi eles que fizeram sim. Um deles pegou ela quando estava invadindo uma mansão de um aristocrata. Zenos pergunta que mulher é essa, e Zofia fala que ela é vice-comandante conhecida como Rosa de Ferro. Carmilla aparece e fala que seria um problemão atrair a atenção dela. As 3 raças agora estão em harmonia, bebendo e comemorando juntos. A vice-comandante vê aquilo e nem acredita que está realmente nas favelas. Ela encontra um homem lagarto e pergunta para ele o que aconteceu, que as 3 raças estão se dando bem. O lagarto fala que não conhece a mulher e que quem fez isso não quer atrair atenção. A vice-comandante ameaça o lagarto para dizer quem é o mediador, mas o lagarto está disposto a levar um tiro e não é X9. O lagarto vê Zofia e grita para a chefe. A vice-comandante corre, ela acha estranho os 2 não estarem mais com ferimentos. Zenos não sabe porquê, mas está cheio de arrepios. E a vice-comandante entra na clínica de Zenos e pede informação para ele, dizendo que foi parar na parte abandonada da cidade. Lily chega e pergunta se eles têm uma paciente, e Zenos diz que não, ela só está perdida. Mas a vice-comandante logo percebe que foi ele quem curou Zofia e o irmão, e dá um tiro no Zenos. Se você gosta de animes e de resumos de animes, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder o nosso próximo vídeo.